Antes de orarmos, precisamos encarar uma pergunta que muitos carregam em silêncio. Era isso que eu esperava para minha vida? Se você já olhou para sua história e sentiu essa frustração no coração, então você está muito mais perto da história de José do que imagina. A vida dele nos ensina que os planos de Deus nem sempre seguem caminhos confortáveis, mas sempre conduzem a um propósito maior do que conseguimos enxergar no momento. José começou a vida sendo amado, protegido e cheio de sonhos. Mas, de forma repentina, tudo mudou. Traído pelos próprios irmãos, lançado em um buraco e vendido como escravo, ele foi arrancado de tudo o que conhecia. Nenhuma explicação. Nenhuma transição suave. Apenas dor, rejeição e perda. E mesmo assim, Deus não havia perdido o controle. Talvez hoje você se sinta assim. Fora do lugar. Longe do que um dia sonhou. Em uma fase que não escolheu viver. Mas a história de José revela algo poderoso. O lugar que parece atraso pode ser preparação. O cenário que parece abandono pode ser exatamente onde Deus está trabalhando mais profundamente em você. O que você ainda não vê, Deus já vê completo. O que parece fim, para Ele é processo. Se você crê que Deus ainda está escrevendo sua história, escreva nos comentários: Deus não terminou comigo. Curta este vídeo para alcançar alguém que também precisa dessa esperança hoje. A caminhada de José não parou no buraco. Ela continuou em uma terra estranha, sem família, sem proteção e sem garantias. Mesmo assim, José fez uma escolha silenciosa, porém poderosa. Ele não deixou que o ambiente corrompesse o seu caráter. Ele serviu com fidelidade mesmo quando ninguém estava olhando. Trabalhou com integridade mesmo quando não havia promessa de recompensa. José entendeu algo que muitos ignoram: Deus observa quem você é no processo, não apenas quando você chega ao destino. Talvez hoje você esteja fazendo o seu melhor em um lugar onde ninguém reconhece. Talvez você esteja sendo fiel, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas. E, assim como aconteceu com José, pode parecer que quando as coisas começam a se estabilizar, outro golpe vem. Falsamente acusado, injustamente tratado, lançado na prisão. Do lado de fora, a impressão era clara: a vida de José só piorava. Mas no céu, Deus estava organizando cada detalhe. Existem prisões que não são castigo. São salas de treinamento. Quantas vezes você já se perguntou: Deus ainda está trabalhando nisso? Ele ainda está comigo mesmo agora? A resposta permanece a mesma: sim. Deus trabalha com profundidade, não com pressa. Ele usa o silêncio para fortalecer raízes. Usa o atraso para amadurecer fé. Usa a dor para formar caráter. O que parece estagnação pode ser alinhamento. A palavra nos lembra que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. O que você não escolheria, Ele usa. O que você evitaria, Ele transforma. O que você não entende agora, um dia fará sentido. Se você está em uma fase difícil, mas decide confiar mesmo assim, escreva nos comentários: Deus está comigo no processo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a dor não define o destino. A prisão não mudou o coração de José. O tempo passou, os dias se arrastaram, as estações mudaram, e nada parecia acontecer. Nenhuma porta se abria. Nenhuma explicação vinha. Nenhuma promessa se cumpria diante dos olhos. Ainda assim, Deus não havia saído da cena. Há fases em que o sofrimento não é intenso, mas é prolongado. E esse tipo de prova cansa a alma. Você ora e espera. Você confia e aguarda. Você permanece fiel, mesmo sem sinais. José continuou servindo dentro da prisão como se estivesse no palácio. Ele ajudava, interpretava sonhos, se importava com pessoas, mesmo esquecido. E isso revela algo profundo: quem você é quando ninguém te vê define onde Deus pode te levar. Talvez você também esteja em um tempo de espera. Um tempo em que parece que Deus está em silêncio. Mas silêncio não é ausência. Silêncio é preparação. A Bíblia nos lembra que os passos do justo são ordenados pelo Senhor.
Isso significa que até os passos lentos, até os passos dolorosos, até os passos confusos, estão sob controle divino. Deus nunca desperdiça uma estação. O atraso que você sente pode ser o ajuste perfeito para te posicionar no tempo certo, do jeito certo, com o coração certo. Você pode não ver agora, mas o céu já decidiu. A porta certa se abrirá quando você estiver pronto para atravessá-la, e quando ela se abrir, ninguém conseguirá fechá-la. Se você está esperando em Deus e escolhe não desistir, escreva: "Eu confio no tempo de Deus". Envie este vídeo para alguém que está cansado de esperar, mas não pode parar agora. Enquanto José estava na prisão, Deus não mudou o lugar, mudou o propósito. O ambiente continuava o mesmo, mas o céu estava trabalhando nos bastidores. José interpretou sonhos para pessoas que pareciam passageiras. Um copeiro. Um padeiro. Gente comum, em um lugar esquecido. Mas o que José não sabia é que uma dessas pessoas seria a ponte para o palácio. Isso revela algo poderoso. Deus costuma usar momentos simples para destravar promessas gigantes. Ele usa conversas comuns, atos pequenos, fidelidade silenciosa. Talvez você esteja fazendo coisas que ninguém aplaude. Talvez esteja sendo fiel em algo que parece não levar a lugar nenhum. Mas Deus vê cada detalhe. Nada do que você faz em obediência é desperdiçado. Aquilo que hoje parece irrelevante pode ser exatamente o instrumento que Deus usará amanhã para te levantar. José não pregou para multidões. Não fez milagres públicos. Ele apenas foi fiel onde estava. E foi essa fidelidade que fez seu nome atravessar os muros da prisão e chegar aos ouvidos de Faraó. Você não precisa estar no lugar certo. Precisa estar no espírito certo. Porque quando chega o tempo de Deus, Ele conecta tudo que parecia solto, sem sentido ou atrasado. Se você escolhe ser fiel mesmo quando ninguém vê, escreva nos comentários: "Deus vê a minha fidelidade". Curta este vídeo como um ato de fé e compartilhe com alguém que precisa continuar firme, mesmo no anonimato. José passou anos esperando. Anos em que nada parecia mudar. Dias iguais, orações repetidas, silêncio aparente. Mas o relógio de Deus nunca esteve parado. Quando chegou o momento certo, tudo mudou em um único dia. José saiu da prisão direto para o palácio. Não houve aviso. Não houve preparação humana. Houve apenas o tempo exato de Deus. Isso te ensina algo profundo. Deus não trabalha com pressa, mas também não se atrasa. O que parece demora para você é maturação no céu. Talvez você esteja dizendo: "Já esperei demais. Já orei tanto. Já fiz tudo o que podia". José também poderia ter desistido. Mas se ele tivesse parado um dia antes, teria perdido o dia da promoção. O atraso que você sente pode ser proteção. Deus está ajustando pessoas, circunstâncias e até você mesmo, para que quando a porta se abrir, você esteja pronto para atravessá-la. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus organiza. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Se você confia que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando dói esperar, escreva nos comentários: "Eu confio no tempo de Deus". Curta este vídeo para declarar sua fé e envie para alguém que está cansado de esperar, mas não pode desistir. Quando José chegou ao palácio, ele não chegou vazio. Ele chegou cheio de caráter, sabedoria e temor a Deus. A promoção não foi sorte. Foi consequência. Tudo que José viveu antes o preparou para sustentar o que viria depois. Se ele tivesse chegado ao trono sem passar pelo processo, teria perdido tudo rapidamente. Deus não te leva a lugares altos sem antes trabalhar profundamente dentro de você. O processo não é castigo. É preparação. A dor ensinou José a liderar com compaixão. A rejeição o ensinou a governar sem arrogância. A espera o ensinou a confiar sem controle. Talvez você esteja pedindo a Deus para acelerar. Mas Deus está dizendo: "Deixa eu te fortalecer". Porque o que está por vir exige maturidade emocional, espiritual e humana. Deus não apenas quer te abençoar, Ele quer te sustentar na bênção. A pergunta não é só:
Você está pronto para receber. Mas também, você está pronto para manter. Se você aceita o processo de Deus sem murmurar, escreva nos comentários: Deus está me preparando. Curta este vídeo se você escolhe crescer, mesmo quando dói, e compartilhe com alguém que precisa entender que o processo tem propósito. Quando José reencontra seus irmãos, algo poderoso acontece. Ele já não é um menino ferido do passado. Ele é um homem curado. José tinha poder para se vingar, mas escolheu liberar perdão. Isso revela algo profundo. Quem é curado por Deus não precisa provar nada para ninguém. O perdão não mudou o passado, mas libertou o futuro. José entendeu que guardar mágoa o prenderia ao mesmo lugar de dor que Deus já havia tirado ele. Talvez você também esteja esperando justiça, reconhecimento ou um pedido de desculpas. Mas Deus está te convidando para algo maior: liberdade interior. Perdoar não é dizer que não doeu. É dizer que não vai mais controlar você. Quando Deus restaura, Ele não devolve você ao passado. Ele te reposiciona para o propósito. José não apenas sobreviveu à traição. Ele se tornou um instrumento de salvação para sua própria família. Se você escolhe perdoar e seguir em frente, escreva nos comentários: eu escolho a liberdade. Curta este vídeo se você crê que Deus transforma feridas em testemunhos e compartilhe com alguém que precisa liberar o passado para viver o novo de Deus. José finalmente entende algo que muda tudo. O que parecia atraso era, na verdade, preparação. Anos antes, ele sonhou com o governo. Mas para sustentar o propósito, Deus precisou formar o caráter. O palácio exigia maturidade que só a dor poderia ensinar. Talvez você esteja vivendo um tempo que não faz sentido. Portas fechadas. Silêncio de Deus. Espera longa. Mas o céu não está parado. Deus nunca desperdiça lágrimas. Cada noite difícil está moldando algo eterno em você. O processo não veio para te destruir, veio para te fortalecer. José passou pelo poço, pela casa estranha, pela prisão. Mas nenhum desses lugares definiu quem ele seria. Eles apenas prepararam o homem que ele se tornaria. O propósito de Deus sempre será maior que a dor do processo. Você não está atrasado. Você está sendo alinhado. E quando Deus te levantar, você vai perceber que tudo cooperou para o bem. Até aquilo que quase te fez desistir. Se você confia que Deus está trabalhando mesmo no silêncio, escreva: o processo não me parou. Curta e compartilhe com alguém que está cansado de esperar, mas ainda crê. O mesmo Deus que permitiu o processo é o Deus que determina o tempo da exaltação. José não saiu da prisão por acaso. Saiu no dia certo, na hora exata, quando o propósito estava completo. Enquanto ele esperava, Deus alinhava pessoas, circunstâncias e decisões. O céu trabalha mesmo quando você não vê sinais na terra. José não precisou se promover. Não precisou se justificar. Quando Deus decidiu agir, uma única porta se abriu e mudou toda a história. Talvez você esteja vivendo um tempo de anonimato, onde ninguém reconhece seu esforço. Mas Deus vê cada detalhe. E Ele não se esquece de quem permanece fiel no escondido. A prisão não foi o fim, foi a transição. O silêncio não foi abandono, foi preparação. O atraso não foi negação, foi proteção. Quando Deus te levantar, não será apenas para te honrar, mas para usar a sua história como instrumento de salvação para outros. José saiu da dor direto para o propósito. E assim também será com você. Se você crê que o tempo da exaltação de Deus está chegando, escreva nos comentários: no tempo certo, Deus me levanta. Curta e compartilhe esta oração com alguém que precisa lembrar que o céu nunca se atrasa. Deus não começa histórias para deixá-las pela metade. Aquilo que Ele iniciou em você, Ele mesmo promete concluir. José olhou para trás e percebeu que nada foi em vão. Nem o poço. Nem a traição. Nem a prisão. Tudo cooperou para o cumprimento do plano perfeito de Deus. O que parecia derrota era, na verdade, direção. O que parecia atraso era cuidado. O que parecia silêncio era Deus trabalhando em profundidade.
Talvez hoje você ainda não consiga entender tudo o que viveu. Mas chegará o dia em que você dirá: agora eu compreendo. Por que Deus transforma feridas em testemunhos e lágrimas em autoridade espiritual? Você não passou pelo que passou para morrer no meio do caminho. Você passou para amadurecer, fortalecer e se tornar resposta na vida de outros. Assim como José pôde declarar que Deus transformou o mal em bem, você também verá o Senhor redimindo cada detalhe da sua história. Confie. Permaneça. Não desista no último trecho. Se esta oração falou com você, escreva: Deus completa o que começou em mim. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa renovar a fé. E permaneça conosco para mais momentos de oração e esperança diária. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e cumpra cada promessa no tempo perfeito.